E aí, pessoal da Verad, aqui é o Patrick da Verad. Então, o Joe Rogan recentemente recebeu alguns comediantes no podcast dele, o Jay Oakerson e o Luiz Gomes, se não me engano é o nome dele. Ótimos comediantes, sou um grande fã deles. Eu deveria saber os nomes deles um pouco melhor, mas independentemente disso, durante este podcast do Joe Rogan, eles trazem à tona algo que eu não queria, na verdade, abordar, mas agora sinto que sou obrigado a fazê-lo. Basicamente, eles estão mostrando algumas fotografias que circulam por aí de supostos corpos alienígenas que, alegadamente, Luiz Elizondo tem compartilhado, certo? Bem, eu tenho a história completa e, na verdade, tenho muito mais informações sobre isso do que outras pessoas. Você sabe, eu tive uma certa participação na divulgação dessas fotos e vou te dar todos os detalhes, está bem? Então, eu tenho muita informação aqui que você não vai conseguir em nenhum outro lugar. Odeio estar diretamente envolvido na história, para ser sincero, mas é o que é, então vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. Vocês podem ou não ter ouvido falar dessas fotos e, se não ouviram, bem, hoje vão descobrir a história completa. Por favor, cliquem no botão curtir, pessoal. Isso realmente ajuda os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão inscrever-se. Eu lanço vídeos novos sobre o fenômeno OVNI toda semana e estou tentando chegar a 100 mil inscritos antes do fim do ano. Vamos fazer isso acontecer, pessoal. Então, deixe-me tocar este clipe do Joe Rogan. E depois, quando o clipe terminar, a gente volta e eu vou explicar tudo direitinho. Jamie, falando em OVNIs, você viu o Lou Elizondo, aquelas fotos que supostamente são de um alienígena real? Pronto, lá vamos nós. Mano, é tão idiota, as fotos estão borradas, as fotos do alienígena morto. Tipo, você nem consegue dar zoom nisso, você nem consegue focar, porra. Olha pra essas... aquela coisa. Olha pra aquilo, o que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Amigo. Que tal umas fotos melhores? Isto é uma loucura. Estas são as únicas fotos que temos, isto é dos anos 40. Tipo, de onde é esta foto? Que é isso? As pessoas querem crer. Mano, que ruim. Eu também. Eu fico tipo, talvez os de baixo. Foi engraçado, alguém me perguntou, sabe, o Sean Donnelly e o Dan St. Germain têm um podcast agora sobre família, encontros alienígenas e todo esse tipo de coisa. E eles realmente acreditam e disseram, o que seria preciso para você acreditar, Jay? E eu disse, evidências irrefutáveis. Teria que apertar a mão de um alien. E a única coisa que nunca vi provas irrefutáveis? Há muita trapaça rolando aqui. Sim. O que diz na tia atrás dessas fotos? Alien, é 1993. Criança híbrida alienígena, nascida de uma garota de 15 anos, sujeito de experimento genético ET. Abaixo do queixo, pescoço e tronco superior. Isso mesmo. Isso mesmo. Sim. Então, isso é por baixo do queixo. E qual é a outra fotografia? É o mesmo. É só o mesmo. É só uma foto. Não tinha outro? Parecia que eram duas fotos. É só este em particular. Aquilo, mas lá em cima... Sim, o que está lá embaixo? O que é aquilo lá embaixo? Aquele lá embaixo parece meio que virado pro lado, não é? É supostamente o olho. O que eu vejo? E como se chamam esses bebês que nascem assim? Bebês Arlequim. É isso. Pode ser qualquer coisa, meu. Quer dizer, pode nem ser um ser humano. Quer dizer, pode nem ser... Sabe? Quem caralho, sabe? Você acha que alguém como o Donald Trump consegue guardar a informação? Não contam. No dia a dia. Você não acha que eles contam? Não acha que não se possa dizer golfe? Mas quem consegue manter essa informação se você sabe disso? Não seria aterrorizante, sabe? Tipo, quase que, fingir que não é nada. Alguém que sabe sobre alienígenas, existindo. Você acha que também pra tudo e vai jogar golfe e decide o que vai jantar hoje à noite? 100%. É sério? Pois é, eu acho que sim. É como descobrir que vampiros existem. Mudaria tudo. Acho que é uma forma divertida de ter informações que você não dá ao resto do mundo. E se você é o chefe de uma agência gigante contratante de defesa que tem feito engenharia reversa de OVNIs nos últimos 50 anos, seria provavelmente bem legal saber de umas coisas que outras pessoas não sabem e não contar a ninguém e ainda ir ao brunch. Mas como você não está tão consumido a ponto de dizer, ei, quer começar quer começar uma nova série da Netflix hoje à noite? Tipo, parece que você estaria com... É como eu não acredito que as pessoas tenham poderes de falar com os mortos ou poderes psíquicos. Eu fico tipo, você estaria... Entende? Nunca é tipo, o que é isso? Diga ao seu ente querido que sente muita falta. Eles sentem muito a sua falta. Na verdade, vocês foram ao McDonald's? Vou me dar um McDonald's. Como sua mente vai pra outro lugar que não seja, tipo, falar com os mortos? Seria exigente. Pois é. Nunca durmo. É sobrenatural. O dia todo falando sobre a guerra de 1776. Você piraria, não é real. Um vídeo de... E imagina só, poderia sintonizar qualquer tempo e falar com soldados da guerra civil. Você não vai comprar um par de tênis novos enquanto isso acontece. Acho que preciso de tênis novos.
Certo? Então, rapidinho, antes de eu entrar na história, eu só quero responder ao que o Big J. Okerson estava dizendo, com o qual eu concordo, e já fiz esse comentário muitas e muitas vezes neste programa. Se as pessoas soubessem disso, como podem elas simplesmente viver a vida normal delas? É meio louco, não é? E esse pensamento está definitivamente, sabe, muito presente na minha mente sobre isso. Então, bons pontos que o Jay trouxe. Concordo plenamente com você. Certo, agora vou entrar e contar-lhe exatamente o que houve, certo? O que aconteceu foi, ok, foi assim que tudo isso aconteceu, com essas fotos indo parar no Joe Rogan. Certo, então, basicamente, houve um Twitter Space na semana passada, à noite, e esta mulher estava num desses Twitter Spaces em que eu entrei, sendo que eu nunca entro em Twitter Spaces, e eu entro num Twitter Space, e é isto que acontece. Isto, a sincronia é incrível. Então, estou num espaço do Twitter, uma mulher fala e todos prestam atenção e diz coisas e menciona alguém que conheço. O nome dele é Ron James. Ele é um documentarista de OVNIs, cineasta, jornalista, certo? Cobrindo este tópico. A Verdade Acidental, ele fez aquele filme e agora ele está no processo de lançar um outro filme, a sequência de A Verdade Acidental. E a gente troca mensagens de vez em quando e, sabe, somos bem amigos e ele é um cara muito legal e já esteve no programa algumas vezes, então eu mando uma mensagem pra ele e digo, ei cara, tem alguém neste espaço do Twitter falando seu nome por aí? Porque eles ficavam jogando o nome dele pra lá e pra cá. E eu só queria avisá-lo, então pronto, eu conto a ele. Ele decide entrar no espaço e é aí que a coisa toda começa, porque o Ron tem muitos contatos e não muito conhecimento, e eu não sabia de absolutamente nada, né, sobre o que estava acontecendo. Então, ele entra lá e eu, essencialmente, dou espaço. Mas o que eu descubro no dia seguinte é que ele tinha compartilhado essas fotos com o pessoal do X e elas começaram a se espalhar como loucas. E então eu falei com o Ron no dia seguinte, por telefone, e ele me contou, sabe, o que tinha acontecido. Bem, basicamente, ele tinha uma foto que ele mesmo tinha conseguido de um cara que lhe tinha dado outras fotos. Na verdade, se você se lembra, no ano passado, o Ron veio ao meu programa e mostrou uma foto de OVNI que viralizou na comunidade OVNI e foi desmascarada como sendo apenas um diorama, certo? Se você se lembra desse incidente. Pois bem, aquele mesmo cara que lhe deu aquela foto também lhe deu esta foto de citação. Algo estranho e misterioso, com uma aparência talvez alienígena, certo? E então ele compartilha isso com Luiz Elizondo. Ei, isso é interessante, o que você acha desta imagem? E Luiz Elizondo diz, eu tenho outra imagem que também é bem interessante e que parece similar, e compartilha com Ron, certo? Foi a partir daí que tudo isso teve o seu começo. Mas, de acordo com o Ron, nem ele, nem o Luiz Elizondo, ninguém jamais afirmou que as fotos foram verificadas. Ou 2, que as fotos eram de origem alienígena. Então, é o que o Ron diz, né? Nunca disseram que eram alienígenas, né? Porém, sabe, para ser justo, sejamos realistas. Você estuda OVNIs e alienígenas. E quando digo você, refiro-me ao você no sentido geral, certo? Tipo, se você estuda OVNIs e alienígenas e tem fotos como estas, é porque você pensa que são alienígenas, certo? Sejamos realistas. Quer dizer, por que não? É o que pensamos. Pensamos que são alienígenas. Bom, sabe, então é exatamente isso que eu poderia imaginar. Mas aí você vê, então acaba saindo que um outro cavalheiro lá no Twitter, cujo nome eu não vou citar agora, diz que ele entregou aquela foto pessoalmente para o Luiz Elizondo, não é verdade? E acompanhado por aquela imagem que você viu o Joe Rogan exibindo, né, sobre aquela foto vinda lá da Cidade do México em 1993. Era uma espécie de... uma mulher deu à luz a um ser alienígena híbrido, entende? E era exatamente isso. Então eles estavam dizendo que isso era um alien, não é verdade? E para ser justo, não há nada de errado nisso, para ser honesto. Alguém tem de tirar estas fotos, verificá-las e descobrir. Sabes o que quer dizer? Eu não quero fazer isso, mas alguém tem que fazer. Então, eu realmente não vejo nada de errado em tirar fotos, imagens ou vídeos, certo? E tentar descobrir do que se trata. Eu não vejo nada de errado nisso. Quer dizer, temos que fazer isso. Mas os comentários do Joe Rogan sobre as fotos são, sabe, bem precisos, não é? Porque está fora de foco, porque parece assim, isso é tão estranho. Eu concordo, é muito estranho, não é? E muito estranho. Mas essa é toda a história de como essas fotos surgiram, o que está sendo realmente dito sobre elas. E, novamente, só quero ser claro, eu pessoalmente sou da opinião de que
que se dane. Vamos compartilhar essas imagens, fotos, vídeos, o que vocês acham que são, sabe? Vamos pegá-los, vamos colocá-los pra fora. Não vejo problema algum nisso, pra ser honesto com você. Eu acho que o dilema aparece quando você descobre o que algo é e as pessoas simplesmente não querem aceitar essa explicação óbvia, certo? E é exatamente aí que está o grande problema, entende? Se alguma coisa acaba sendo realmente desmentida, as pessoas em muitos casos não querem acreditar naquilo, né? Mas você precisa fazer isso para poder avançar para as histórias mais instigantes, certo? E então, eu só quero deixar bem claro aqui, sabe, que essas fotos já foram divulgadas. E a razão pela qual eu não quis cobrir esse assunto é porque elas parecem, sabe, bebês humanos, deformados ou com algum tipo de problema com alguma coisa, sabe, é assim que eles me parecem, e eu simplesmente não vou mostrar essas fotos, não quero me meter nessa confusão toda. E eu não mostrei as fotos, exceto pelo que está no clipe do Joe Rogan, e vou deixar um link na descrição se você quiser conferir as fotos por conta própria, mas sim, eles são humanos, e não vejo sentido em explorar isso ou investigar mais, mas ao mesmo tempo, de novo, tudo bem compartilhar essas fotos e postar e dizer, isso é o que eu tenho, isso é algo interessante e estranho, certo? E deixar os médicos olharem e descobrirem o que é, Bem, o que é interessante é que se você fizer uma busca reversa dessas fotos, você descobre exatamente de onde elas vieram, né? Por isso eu não entendo, por que não? Se você recebe uma foto, faça a busca reversa de imagem imediatamente. Essa deveria ser a primeiríssima coisa a se fazer quando se tem uma foto. Faça uma busca reversa de imagem para descobrir em que outros lugares da internet essa foto já apareceu, não é? É exatamente a primeira coisa que você precisa fazer. Então, para todos vocês aí fora, pesquisadores de OVNIs. O primeiro passo, quando você pega uma foto, faça uma busca reversa de imagem, certo? Então, de qualquer forma, essa é a história completa. Talvez eu tenha deixado algumas coisas de fora, não sei. O link está na descrição para o... clipe para você assistir por si mesmo. E o link está na descrição para as fotos, se você quiser conferir por si mesmo também. Então, tudo bem. A gente se vê no próximo Vetters. Lembrem-se, cada dia é um presente, pessoal. Que haja paz!